desde já, fiquem à vontade para que vocês realmente se sintam em casa. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o cerimonial, em nome da organização do evento, agradece mais uma vez a presença de todos, desfaz a mesa e convida a sentarem na plateia para podermos dar continuidade à nossa programação. E agora, sim, senhoras e senhores, dando continuidade à nossa programação, teremos a conferência magna sobre os desafios da gestão pública no Brasil. Será apresentada pelo secretário de Planejamento e Gestão do Ceará, Eduardo Diogo, presidente do CONSAD. Convidamos para presidir a mesa o senhor secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos, Albert Nóbrega. E o nosso conferencista, Eduardo Diogo. A partir deste momento, o senhor secretário Albert Nóbrega passa a conduzir os trabalhos desta conferência. Essa conferência, o senhor secretário terá 1 hora para proferir sua palestra. Nessa 1 hora, os senhores e as senhoras, após o término da conferência, terão direito a fazer perguntas alusivas ao tema que ele irá abordar, para dirimir qualquer dúvida a respeito. Dr. Eduardo Diogo, secretário de Planejamento e Gestão do Ceará, graduado em Direito e atualmente ocupa também a presidência do Conselho Nacional do Secretário de Estado da Administração, CONSAD. É também presidente do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social, FECOP, e do Conselho Gestor de Parcerias Públicos-Privadas. Foi diretor de Desenvolvimento Setorial da Agência de Desenvolvimento do Ceará, ADES.
presidente da conferência na Confederação Nacional dos Jovens Empresários, CONAGE, vice-presidente do Centro Industrial do Ceará, SIC, e é membro do Fórum de Líderes Brasil e Mercosul. Participou de várias missões internacionais, bem como aperfeiçoamento nos Estados Unidos, na escola Walton School of the University, na Pensilvânia, e na Suíça, no International Institute for Management Development. Portanto, meus amigos e minhas amigas, com a palavra o doutor Eduardo Diogo. Muito bom dia a todos. Muito bom dia, pessoal. Bom dia. Segunda vez sempre é melhor que o Albert. Bom, primeiro quero expressar minha enorme gratidão pela oportunidade que o meu querido amigo, secretário da administração aqui do Rio Grande do Norte, Albert Nóbrega, me dá um momento para trocar um pouco de conversa com vocês, trocar um pouco as nossas informações. Eu vou dividir um pouco o que eu penso com vocês e vocês vão dividir também muito o que vocês pensam, tá certo comigo, para que a gente possa sair daqui um pouquinho melhor com esse aprendizado recíproco, um pouquinho melhor do que o que a gente entrou. Eu quero também nesse momento dar um bom dia muito grande ao meu amigo Paulo César, que eu tenho a alegria de suceder o nosso secretário do Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro, Dr. Sérgio Rui Barbosa, e antes do Sérgio, o presidente Gonçalves, ele era o Paulo César. Então, eu quero também dar um abraço grande aí para o Paulo, a presença dele aqui nesse momento, bem como a todas as pessoas que participaram da organização desse evento. Estão de parabéns, porque o evento, sem dúvida, é uma referência. E ele acontece para cada um de vocês que vieram aqui. Sem a presença do público, na verdade, não faria sentido isso tudo ter sido organizado. Então, vocês, na verdade, mais de parabéns por estarem aqui, estarem dispostos a aprender um pouco mais. Esse momento aqui, eu entendo sempre um momento desse, que a gente reúne uma série de pessoas, é um momento que eu chamo de momento absurdo. O absurdo é um momento de parada, e o momento de parada é um momento de partida ou de repartida. Um momento em que cabe uma série de reflexões. Eu entendo que todo e qualquer aperfeiçoamento, seja a gente fazer aperfeiçoamento na gestão pública no Brasil, no caso aqui o tema são os desafios que a gente tem, ou qualquer outro que seja, ele parte de dentro de cada um de nós. Ou seja, a maneira com que nós encaramos a nossa realidade, seja familiar, seja social, seja cultural, seja da maneira, da vertente, efetivamente que ela for. Então, a primeira coisa, eu peço que vocês perguntem a cada um de vocês qual foi. Vou deixar aqui o meu controle do tempo, aqui para eu poder me ater a. Quero ser disciplinado em relação ao que o tempo que o meu amigo Albert deu, que ele pediu para a gente falar, e depois ter um tempo totalizando daí 1 hora mais ou menos. Então é o seguinte, eu quero que vocês perguntem qual foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa na vida pela primeira vez. Perguntem aí a cada um de vocês. É importante a gente saber qual foi a última vez que a gente fez alguma coisa na vida pela primeira vez. Senão a vida fica muito maçante, fica muito repetitiva, né? A gente parece aquele repetitismo, aquela coisa que efetivamente a gente não se empolga, tá certo? Não tem ânimos para dar o passo além, né? Eu uma vez, quando eu ainda era jovem, há muito tempo atrás, eu ficava me perguntando, mas será possível que eu nunca na vida vou ter assim algo que realmente eu vou fazer durante 10, 15, 20, e eu me cobrava isso. E eu cheguei à conclusão que não é o meu perfil, certo? Meu perfil é exatamente tentar ficar fazendo coisas novas a todo instante. Então, se alguém aqui também tinha esse drama, essa consciência pessoal, eu deixo tranquilo, tá certo? Pensem também um pouco nesse sentido, que vocês gostam de fazer coisas novas. Bom, passando aqui, os desafios da gestão pública. Primeiro eu quero fazer umas rápidas considerações sobre o CONSAG, muito rápido.
A gente se reúne a cada 3 meses em fóruns, onde a gente reúne todos os secretários, tá certo? De estados do Brasil para discutir temas da maior diversidade. Temos o maior congresso de gestão pública, sem dúvida, do Brasil, quase já perdendo aqui com o gesto, viu, Aldo? Esse ano a gente teve 243 diferentes trabalhos sendo apresentados no nosso congresso, né? Ao todo 66 painéis, temos a participação de 2.300 pessoas, sempre lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. A ECO que está contribuindo aqui com você também contribui juntamente com o nosso comitê científico. Eu não vi a Regina aqui, já vi ela sendo falada, mas não vi a Regina Pacheco aqui. As honrarias a gente sempre promove, a gente entrega o mérito consagrado para aquela pessoa, entre outras coisas. Também a gente agora instituiu um prêmio para a imprensa, prêmio para que a gente pudesse valorizar trabalhos que fossem feitos de imprensa, destacando pontos positivos da gestão pública. E missões internacionais. Esse ano tivemos a oportunidade de participar de 2, uma para os Estados Unidos, Canadá, e outra para o Chile, sempre vendo aí, obviamente, experiências bem-sucedidas nesse tocante. Nós temos vários grupos temáticos, que eu não vou me ater muito a eles, e nós celebramos no último dia 12 de março desse ano, com o presidente do Conceplan e com a ministra Miriam Belchior e a ministra de Salvati, a Agenda Comum de Gestão Pública União-Estado. Nós aqui identificamos 10 eixos que nós entendemos que são os eixos que devem ser os prioritários para o fortalecimento, para a superação dos desafios na gestão pública do Brasil. Então aí nós temos novos modelos jurídicos institucionais, gestão de pessoas, gestão de tecnologia da informação, compras governamentais, que é uma pauta também que a Florência daqui a pouco vai falar aí também com vocês, planejamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas, o orçamento público, a gestão do desempenho institucional e a melhoria, o apoio, a melhoria e a inovação municipal. Bom, outros pontos ainda com relação ao CONSAG são as alianças estratégicas que a gente tem, dentre outros, com o Conceplan, com o CONAPREV, com o CONFAS e também com o CLARE, que é o maior evento que existe na América, é exatamente o Congresso Latino-Americano. Bom, do ponto de vista dos desafios da gestão pública, a gente tem, primeiro, a construção democrática das políticas públicas. Vocês sabem que o Brasil tem 3 instrumentos de planejamento, que é o plano plurianual, é o mais longo de todos eles. Você imaginar que a administração pública brasileira se rege por um planejamento do mais longo de 4 anos, é algo absolutamente inacreditável. Mas assim que é o PPA, a LDO e a LOA. São os 3 instrumentos de planejamento que nós temos na administração pública brasileira. Então, essa construção deve acontecer de modo absolutamente democrático, consultando as pessoas, mas consultando de verdade. Não é só para inglês ver, é de fato para acontecer. Porque a grande obrigação do gestor é ouvir a voz daqueles que normalmente têm uma capacidade de falar muito reduzida e enxergar aqueles que não estão no nosso raio de visão imediato. Essa é a nossa obrigação. Isso é um desafio crucial na gestão pública brasileira. Bom, a gestão das políticas públicas, aí tem uma relação muito grande entre o processo e o resultado. O processo como esse instrumento para se obter o resultado com maior eficiência e eficácia, mas todo o processo em si, se ele é bem executado, eu entendo que ele já é um resultado. O processo de você aglutinar pessoas, de você envolver pessoas, sempre ele já traz no seu mérito, na sua implementação, um resultado em si. E quando isso gera novos resultados, melhor ainda. Bom, princípios e valores versus o ordenamento restritivo. Eu entendo que no Brasil a gente tem um pouco uma certa inversão. A gente tem na área de controle um fortalecimento que eu entendo que ele é maior do que na área de gestão, quando não deveria ser, no meu humilde entendimento. Os órgãos de gestão, que têm a obrigação de fazer acontecer, deveriam estar muito melhor aparelhados, tá certo? E serem muito mais eficientes e eficazes do que órgãos de controle. Porque, de fato, todo ordenamento restritivo para o picareta que quer fazer algo de errado,
ele muitas vezes não é eficiente. E para aquele que quer fazer com competência, envolvendo pessoas, ele amarra. Então a gente vive no nosso Brasil, e aqui tem a ver com o primeiro eixo que a gente falou da gestão pública, que são novos modelos jurídicos institucionais. Então eu acho que aqui é um desafio e que a gente deve trabalhar na sua superação. Planejamento de longo prazo, como eu falei, hoje o mais longevo é o PPA, os outros dois são anuais, e a gente tem a obrigação, Aldo, de ter, de modo posto, no meu entendimento, planejamento de longo prazo do Brasil e dos 26 estados e o Distrito Federal. E eu entendo que os planejamentos dos estados devem acontecer sendo ali unidos num grande planejamento que eu entendo que a gente precisaria ter no nosso país e nós não temos, efetivamente. Planejamento que seja claro, que esteja posto para as pessoas. Isso efetivamente não acontece. Pode estar talvez na cabeça de um ou dois ou três bem iluminados e a gente fica satisfeito pelo menos que isso aconteça, mas isso tem que estar de modo posto e transparente para todo o conjunto das pessoas, para nós sabermos aonde nós devemos nos mobilizar, aonde nós queremos chegar, quais são os princípios que vão guiar o nosso dia a dia, qual é a missão de todos e de cada um de nós, qual é o nosso propósito, qual é a nossa visão de longo prazo. E a visão é uma coisa que ela é um constante vir a ser. Na hora que a gente chega, a gente já tem que ter uma nova, para a gente estar o tempo todo buscando irmos além. No ambiente nosso de gestão pública, a gente vive uma relação muito grande entre o técnico e o político. Todos nós que participamos de gestão, que o Marcelo na Secretaria da Prefeitura de Belo Horizonte, o Alder aqui no Governo do Estado, eu lá no Ceará, qualquer pessoa, a gente tem sempre que fazer o equacionamento entre o político e o técnico. E eu acho isso um desafio bastante interessante. A gente deve fazer com que eles se complementem. Ou seja, o político tirar o melhor dele do componente político, porque esse ambiente é eminentemente político. Os governantes, sejam prefeitos, sejam governadores ou sejam presidente da República, são políticos, têm que pertencer a partidos políticos que representam uma parcela da população, por isso que eles se chamam partidos, se não seria inteiro, e esses governantes se regem, tá certo? Por uma lógica que é uma lógica política. E cabe a nós, no meu caso, que não sou político, nunca fui mandatário, nunca fui candidato a nada, mas também não sou servidor público de carreira. E cabe aos servidores públicos de carreira darem esse componente técnico para poder sempre obter aí o equilíbrio e a sintonia perfeita entre um e outro. A gestão interfederativa tem a ver também com essa complementaridade. O cooperar e o competir. Muitas vezes a gente vê uma concorrência, uma competição desmedida entre uma prefeitura que não se dá bem com o Estado, entre um Estado que não se dá bem com a União, entre um tentando sabotar a ação do outro, é placa para cá, é placa para lá. E para a população não interessa isso. O que as pessoas querem é ter um serviço público prestado da qualidade que elas merecem, ponto. Então, as pessoas, isso é um desafio muito grande, é fazer com que a cooperação entre esses entes possa ser infinitamente superior a uma cooperação desmedida e predatória, a uma competição, melhor dizendo, desmedida e predatória. A competição, ela pode e deve acontecer sim, mas no sentido de ver quem presta serviço da melhor qualidade para a população, quem faz mais, quem é mais eficiente, quem é melhor. Agora fazendo essa ajuda recíproca. E as pessoas estão absolutamente cientes disso, elas percebem e elas não estão mais de jeito nenhum interessadas em política e ficam um sabotando a ação do outro. Isso nos recorda a um elevado nível de consciência que eu vou já falar um pouco mais à frente. Bom, além dessa gestão interfederativa, nós temos a obrigação, enquanto gestores públicos, também outro desafio da gestão pública, de ampliar todos os espectros e vertentes da administração pública, ou seja, nós hoje configuramos ali o primeiro setor, participamos do primeiro setor. A iniciativa privada, ela representa o segundo setor, e as organizações, o conjunto das organizações sociais, representam o terceiro setor.
Então, nos cabe fazer alianças legítimas, morais, éticas e legais com instituições da iniciativa privada, do terceiro setor, das organizações sociais, para nós ampliarmos o braço de atuação do Estado, para que o Estado possa chegar a mais e chegar melhor. E o desafio central, conforme eu comecei falando, é a arte de liderar as pessoas, porque tudo está dentro da gente. Eu achei excelente quando o nosso Papa Francisco, que deu uma série de ensinamentos na sua curta, mas intensa e inesquecível passagem pelo Brasil, quando teve aquele problema lá no Campo da Fé, e aí ele falou: será que não é uma mensagem de Deus para que nós reflitamos e entendamos que o verdadeiro campo da fé está dentro de cada um de nós? Então, não interessa onde você está, se nós estamos bem com a gente, se a gente utiliza o polegar para analisar as nossas posturas muito mais do que o indicador, que é mais fácil, certo? A gente tem uma possibilidade de ter melhor desempenho em qualquer que seja a área de atuação na vida, qualquer que seja. Então, o grande desafio da gestão é cuidar do capital humano, é cuidar das pessoas, mas cuidar de fato, fazer com que nós estejamos preparados, sustentáveis, equilibrados do nosso ponto de vista emocional, que daí todo o restante flui e flui muito bem. Eu acredito que outro ponto importantíssimo para a gente ponderar é uma coisa que eu chamo de atividade negativa, principalmente Albert, Paulo César, para o gestor público, porque as suas decisões elas têm um impacto muito grande, elas chegam no nível de abrangência enorme, muitas vezes de milhões e milhões de pessoas. Então, a atividade negativa, ela é meio que o oposto da soberba. A atividade negativa é você, a cada decisão que você for tomar, você ponderar a possibilidade de você estar errado. Sabe assim, quando o cara toma uma decisão, ele está tão convicto, ele está tão cego. Às vezes tem uma pessoa ao lado dele que está dizendo aqui uma outra coisa que poderia trazer uma reflexão, que ele está no novo direcionamento, mas o cara está cego. O cara tem uma convicção, uma soberba plena. Não combina com a gestão pública. Combina. Você individualmente faz o que você quiser da sua vida, a partir do momento que não impacta a vida de ninguém. Mas o gestor público, ele tem que escutar as pessoas que estão ao seu redor, que tem que escutar as pessoas que não estão ao seu redor. Muitas vezes, principalmente as pessoas que não estão ao seu redor. Por isso que eu falei lá atrás, tem que enxergar quem não está no nosso raio de visão e ouvir quem não está no nosso ali raio de escuta no primeiro momento. Então vamos, sim, toda vida de uma decisão, ponderar para que ela possa ser consistente, para que ela possa ser sustentável, para que ela possa ser legítima e longeva. E aí a gente tem que ter um elevado nível de consciência. O nível de consciência mais rasteiro que existe é o nível de consciência do eu. O eu é o seguinte: vamos supor, hoje é feriado lá em Fortaleza, então eu vou me acordar, vou para a minha praia, vou tomar minha cervejinha, vou comer o meu caranguejo, depois eu vou para o meu almoço, depois eu vou tirar o meu cochilo depois do almoço. Tudo sou eu. Eu. E o nível de consciência mundial, né, é o nível de consciência mais abrangente. Então a gente tem sim que ver como é que nós somos inseridos, mas a gente pensar na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e entendermos que quando a nossa cidade vai melhor, quando o nosso estado vai melhor, quando o nosso país vai melhor, nós também estamos indo melhor. Nós estamos sendo parte dessa grande engrenagem. Isoladamente, dificilmente, existem exceções, mas isoladamente, dificilmente, o conjunto da sociedade, tá certo? A grande massa da sociedade vai conseguir uma grande melhoria do que a gente entende como sendo o padrão de vida e a qualidade de vida de todos nós. Para que a gente possa efetivamente
atender e superar os desafios, que eu apenas enumerei alguns e que são muitos outros da gestão pública brasileira, uma coisa é imprescindível: você ter as mãos limpas, livres, você ter independência, para que você possa segurar com absoluta firmeza o mastro de todas as bandeiras que você se propõe a carregar ao longo da sua vida. Sem mãos limpas, não dá. Não dá porque a sua vulnerabilidade vai ficar muito grande. E aí se desdobra negativamente numa série de fatores que a gestão pública não tem interesse que efetivamente aconteça. Porque a gestão pública, ela quer que prevaleça a meritocracia. E aqui foi falado de meritocracia aqui na abertura. É difícil, mas a gente tem que chegar nesse desafio. É um tema polêmico, controverso. Na iniciativa privada, como o senhor que vem da iniciativa privada, eu também venho da iniciativa privada. Minha primeira experiência pública foi com o governador Cid Gomes, no seu primeiro mandato como diretor da Agência de Desenvolvimento do Estado e no seu segundo mandato como secretário de Planejamento e Gestão. Então, a gente tem efetivamente que trazer esse mérito cada vez mais presente para a gestão pública. Eu entendo, não sei se vocês têm a mesma compreensão, mas eu entendo que o predicado fundamental de uma pessoa, obviamente, tem muitos aí que são básicos, como as mãos que eu falei há pouco, mas o comprometimento, eu entendo que é mais importante do que a competência. Até parecer eu loucura isso, né? Mas é simples. Um cara competente, ele é aquele competentão. Normalmente, quando o competentão não é comprometido, ele também é soberbão. Então, o cara que ele é competente, ele tem um conhecimento, ele sabe aquilo que ele efetivamente trabalha. Mas quando o cara é descompromissado, meu amigo, é uma laranjazinha podre que eu particularmente quero bem longe de mim, bem longe de onde eu estiver gerindo, porque aquilo mina uma organização de uma maneira tal que é absolutamente insuportável. Já o cara comprometido, mesmo ele não sendo tão competente, pelo fato dele ser compromissado, dele ser disposto, dele querer efetivamente aprender, ele quer dar para a organização, ele quer receber e ele quer devolver, ele se torna competente. Basta oportunidade. Então cabe a gente identificar cada vez mais pessoas com esse perfil para que elas possam ser valorizadas e que elas tenham efetivamente oportunidades. Um conceitozinho básico sobre mérito que eu acho interessante, que é a capacidade de cada um realizar determinada coisa ou se posicionar em uma determinada hierarquia baseado nos seus talentos ou no seu esforço pessoal. É simples. Vocês provavelmente, no momento que chegarem a uma organização, já passaram por alguma situação tipo assim: a gente entra e chega aquele cara que está lá muito tempo, sabidão, e vai embora assim, não vem cá. Deixa eu te dizer como é que as coisas funcionam aqui. Aí o cara faz logo esse approach, né? Quer dizer, aquilo é o fim da picada, né? É aquele cara que quer dominar. São aquelas redes de cumplicidade, que eu vou falar um pouco já mais à frente, que minam a organização e que efetivamente, quando a gente tem o famoso rabo preso, a gente se liga a elas. Daí isso é tão importante a gente procurar, pessoal, se preservar. Procurar se preservar é muito importante. E, como se diz, a galera tropeça não é em montanha, é em pedrinha mesmo. Muitos exemplos tem por aí. Vários políticos já foram para a Cucuia, não foi por coisas de enorme vulto, foi por veículo, foi por qualquer outra coisa que o vale, certo? Bom, as equipes, os perfis de equipe, a gente tem aí a equipe Sistema Solar, que
o brilho advém do líder. O cara, não existe uma supervalorização das ideias do líder. A liderança é baseada no poder. Olha como é importante a gente não fazer. Na lâmpada seguinte eu vou dizer qual é o contraponto. Não deu para o pessoal colocar isso, ia ficar muito pequeno, mas o ideal é que tivesse um lado do outro. Então, a liderança é baseada no poder, né? A participação, ela advém, hein? Já deu aqui? Tá ali do lado, ótimo. A equipe Sistema Solar, o brilho advém do líder. Quando é uma equipe constelar, o brilho advém de todos os participantes, de uma construção coletiva. A gente entende que uma inteligência, por maior que ela seja, ela jamais será maior do que a soma das inteligências individuais e aí formando um conjunto. Na Sistema Solar existe uma supervalorização do líder. Na outra, uma valorização da diversidade. A gente entende que o bom não é a gente pensar igual. A gente entende que o bom é a gente pensar diferente mesmo. E nós buscarmos, em até um antagonismo que eventualmente exista, nós buscarmos a inspiração e a energia criativa para buscarmos as soluções. Liderança baseada no poder e liderança baseada em competência, em compromisso, em comprometimento. A participação advém de uma obrigatoriedade, eu sou forçado. A outra, a participação advém de um compromisso que surge com as ideias que são compartilhadas, com a visão que nós temos, com os propósitos que foram divididos, pela missão que temos cada um de nós. Um incentivo à inteligência individual e à coletiva, e prevalece a competição em uma, e na outra prevalece a cooperação. É um desafio grande para a gente, na gestão pública, tentarmos, com todo o ambiente político que existe, trabalharmos com equipes constelares. Porque esse ambiente é um ambiente de alta complexidade e incerteza. Em ambientes de alta complexidade e incerteza, nós temos aspectos extremamente dificultadores e nós temos aspectos facilitadores. Alguns aspectos dificultadores são negação de erros e falhas. Cabo nunca erra, né? Eu sempre peço para quem trabalha comigo, coisa mais bonita que eu acho é o cara me dizer uma simples frase: Eduardo, doutor Eduardo, secretário, seja lá o que for, eu errei. Acabou. Eu errei. Não precisa dizer mais nada. Eu quero só dizer, você errou, né? Pronto. Beleza. Errando, agora, só quero o seguinte: não vamos cometer o mesmo erro de novo. A religião, ela traz uma diferença muito grande entre o ato de aflição e o ato de contrição, né? O ato de aflição, a gente faz por temor a Deus, né? Uma coisa que a gente faz por medo. Enquanto o ato de contrição, a gente faz por amor. A gente faz com o intuito de recuperar o porvir. Ou seja, eu errei, mas eu vou trabalhar para que não erre mais. Pelo menos se eu cometer novos erros. Então, negar erro e falha é horrível. Normalmente o cara não aprende nunca. Nunca. Uma imagem agigantada ou apequenada de si mesmo, né? A professora Tânia, ela falou aqui no caso do João de Andrade. Eu não contei com ela não, mas eu vou encerrar falando dele. Mas tem a ver aqui com a imagem agigantada e apequenada de si. Nem vamos nos exagerar, que é que nós somos, nem vamos também desmerecer, né? Todo mundo está tentando trabalhar para crescer, então nem tanta mar nem tanta terra, né? Uma necessidade de um hipercontrole, isso trava aquele cara que quer ele ficar por tudo e tudo, e ele delega, você delega. Quando você delega, você está confiando na pessoa aquela atribuição. Você está delegando, então você confia nela, não tenta também controlar tudo, senão a coisa não acontece. São muitas ações que tem efetivamente que acontecer. Manipulação de imagens, né? A gente nem sempre tem que ser o perfeito, né? Tem que ser isso, tem aquilo outro. Não. Sem essa necessidade. O baixo autoconhecimento é péssimo. Quando eu percebo que o Paulo age diante de uma situação de uma maneira, e eu ajo da mesma maneira, e eu não me percebo a ele, tem algo errado. Tem algo errado. É o famoso polegar sempre deixando de lado para a gente usar o indicador.
Não tem condição. Vamos olhar um pouquinho para dentro. Vamos ver como é que a gente age. Como é que nós estamos atuando. Vamos olhar um pouquinho para a gente. Modelos idealizados, ou seja, o que é o ideal. A gente tem efetivamente que estar buscando sempre o ideal. E aí a gente fica sempre insatisfeito. Sabe assim, a gente projeta a imagem do que deveria ser da nossa imagem não é, e a gente sempre fica insatisfeito. Sabe aquele cara que quer ir para a academia todo dia na semana? O cara quer ir todo dia, quer ir 7 dias por semana, quer ir para a academia, quer ir todo dia. O cara vai 4 vezes por semana, mas ele está sempre insatisfeito, porque ele acha que tinha que ir 7. Não dá para fazer assim. Isso ajuda a gente a ser mais felizes, sermos mais felizes. Imediatismo é horrível. Quando a gente pensa só no amanhã, está o tempo todo apagando fogueira, não dá para fazer isso. E as relações de cumplicidade. Algo é o seguinte: hoje te cobrou aqui, amanhã me cobre, e aí a gente fica tudo bem. Não dá, né? Não dá, né? Não dá. De fato, não dá. É o que acontece muitas vezes? É. Mas de fato, não é legal. Não é o ideal. Ok? Por outro lado, quais são aspectos que facilitam em ambientes de alta complexidade e incerteza? O humor e a atitude lúdica. Seriedade não tem nada a ver com sisudez. Sisudez é outra coisa. Sisudez é falta de humor, é infelicidade, é rabugentice, seja lá o que for. Você pode ser comprometido, pode ser competente, você pode entregar o que efetivamente você se propôs a entregar de modo leve, com ludicidade. É absolutamente fundamental. Isso atenua muitas coisas. A rapidez não tem nada a ver com pressa. Como dizia Graciliano Ramos, pressa é medo vindo de todos os lados. Então, vamos tirar o medo. Ninguém tem pressa, mas a gente tem que agir com rapidez nas nossas ações, sem perder tempo, mas também sem atropelar etapas. Nos anteciparmos e inovarmos. Se a gente está vendo que alguma coisa vai acontecer ali, por que a gente não se antecipa? Tem que fazer isso. Agir com reatividade ao fim da picada. O autoconhecimento, que eu já falei, da escassez do baixo conhecimento lá. A proatividade. A mentalidade alargada, que tem a ver com esse nível de consciência, tá certo? Mais abrangente. A atividade negativa, que eu já falei. E a percepção dos ínfimos, pessoal. Como é importante se ater aos detalhes, seja por meio do corpo, seja por meio de atos falhos, ou às vezes atos falhos que não são explícitos, mas que estão implícitos e trazem mensagens riquíssimas. Então, a percepção dos ínfimos, entendo eu, que é muito relevante. Bom, gestão pública, deixa eu ver aqui como é que está meu tempo. Vamos lá. Gestão pública. Okay. Gestão de pessoas é mais importante. Da agenda eu já falei. Princípios e valores. Vocês obviamente conhecem, quem não conhece, Santa Teresa d'Ávila, fundadora das Carmelitas Descalças. Santa Teresa d'Ávila, quando ela falou de liderança, ela disse o seguinte: eu acrescentei uma atividade negativa aí, mas ela não disse isso não. Já até está tirado, porque eu já tinha falado lá atrás. Ela disse que existem 3 fatores que são fundamentais para o líder. E vejam só como isso é absolutamente contemporâneo e tem tudo a ver com a gestão pública. Primeiro é o desapego. Meu amigo, minhas senhoras, meus senhores, meus amigos e minhas amigas, o cidadão que é apegado ao cargo que nem é dele, está morto no sábado. O cargo é meu. Olha, eu vou dizer uma coisa. Primeiro, o cara que acha que o ambiente público lhe pertence já está ferrado. E que acha que o cargo é dele, esse homem não faz nada. Não faz nada. Porque o carro não quer sair do carro. Aí o carro está segurado aqui. Eu não posso, não, se eu fizer isso aqui, pode ser que o Chico não goste, ou que o Tripa ache ruim e vai reclamar isso, aquilo, outro. Meu amigo, é a senha do insucesso. Certo? Então, primeira coisa, pai, vamos estar desapegados, certo? É aquela coisa, nós somos o que nós somos, estamos
como secretário, estamos como diretor daquilo, estamos como presidente daquilo outro, estamos como qualquer outra coisa. Porque a língua portuguesa, diferente da inglesa, da língua inglesa, ela nos dá essa diferenciação entre o ser e o estar. Então, vamos separar uma coisa da outra. O amor. Olha, se a gente não age motivado pelo amor, é difícil a gente superar os desafios. Porque a gente não tem algo maior que nos motiva. Então o amor é fundamental em tudo que a gente faz na vida. O que seria de um casamento de 20, 30, 40 anos, ou 10 ou 5, sem o amor, para superar as dificuldades do dia a dia? O que seria das organizações? O que seria de todas as relações humanas, sociais, culturais, sem o amor? E a Santa Teresa d'Ávila falou de humildade, que eu fiz já uma referência à atividade negativa. E eu acho que a gente aqui, ó, o Rio Grande do Norte tem quantos quilômetros de litoral? Fui ruim com você. Fui deselegante. Fui deselegante, não precisava ter perguntado isso. Somente você que é um querido amigo. Queria só fazer uma analogia. O Ceará tem mais ou menos 584, 585 quilômetros de litoral. 400, olha, o Rio Grande do Norte tem aproximadamente 400 quilômetros de litoral. Então a gente aqui tem um contato com o mar muito grande. E um pensador lá para trás foi perguntado, né, por que o mar era tão grande. Por que o mar é tão grande? Pergunta sem nexo. O cara pensou. Bom, o mar é grande porque o mar é humilde. Ou como o pessoal mais humilde fala, humilde. Muito bem, o mar é humilde. O que tem a ver? Porque o mar, ele se coloca abaixo de todos os rios da face da terra para receber suas águas. Então, se nós tivermos um pouquinho de humildade para sempre nos colocarmos numa posição aberta e receber, ao invés de fechado, que aqui não entra nada, nem vou aprender ninguém. E o cidadão, sabe assim, aquela pessoa que você começa a falar alguma coisa, fala, isso aqui eu já sei. Não, isso aqui eu sei. Não, tudo bem, já entendi. Difícil demais, mano. Porque quando a gente pensa que sabe tudo e não sabe, é o fim dos mundos, porque nós nunca vamos aprender. Nunca vamos aprender. Jamais. Então, humildade é fundamental, imprescindível. Não dá para ficar sem a danada. Bom, resultado aí, os desafios da gestão pública. A gente tem que buscar aumentar o índice de felicidade das pessoas, porque ao final, ou no final das contas, é o que interessa. Nós viemos aqui para o mundo, entendo eu, com o objetivo de sermos felizes, cada um a seu modo, cada um à sua maneira, cada um com a sua intensidade, respeitando a individualidade do outro, mas devemos perseverar na busca da felicidade. Tem uma universidade lá em Fortaleza que tem um slogan que eu acho fantástico, que é o ensinando e aprendendo. É absolutamente maravilhoso isso. É o que a gente faz a todo instante na vida. A gente divide um pouco que sabe e aprende um pouco do muito que não sabemos. Tem um verbo na língua portuguesa que é o verbo engendrar. Alguém já conhece esse verbo? Já alguém conhece o verbo engendrar? Tudo bem. Vocês estão engendrando? Quem está engendrando? Bom, a GE tem esse slogan que eu acho uma coisa espetacular. A GE fala: se dá para imaginar, dá para fazer. O verbo engendrar é exatamente isso. O verbo engendrar, ele nos mostra que não existe aquela lacuna enorme, ou gap enorme, no linguajar mais contemporâneo,
que muitas vezes a gente acredita que existe entre o pensar e o imaginar, e o fazer e o realizar. Isso está muito mais próximo do que o que a gente pensa. Se dá para a gente imaginar e pensar isso, dá para a gente realizar. Vamos acreditar nisso. Agora, para você engendrar, você tem que perfazer e repetir. Perfazer é muito mais do que o fazer. O prefixo per, ele complementa o fazer. O fazer ele tem a ver com dar o primeiro passo, e o perfazer tem a ver com concluir, dar a inteireza da ação. Então nós temos que, aonde nós nos envolvemos, nós buscarmos concluir aquela ação, não deixar as coisas pela metade do caminho, com qualquer obstáculo que eventualmente surja. E temos, ao longo desse caminho, que repentino, vem do latim repentinos, repens, que não tem nada a ver com essa rapidez, de repente, nada a ver com isso. Tem a ver com o inusitado, tem a ver com o inesperado, tem a ver com que nós possamos contar com as dificuldades que surgem naturalmente ao longo de qualquer caminho, e estarmos abertos para que possamos pegar esse inesperado, ajustarmos e continuarmos o caminhar. Tem um poeta espanhol chamado Antônio Machado, que eu acho que tem uma frase perfeita, dizer: caminhantes, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Não adianta a gente ficar aqui, passar 4 dias aqui planejando como é que nós vamos sair daqui e vamos chegar no aeroporto em 10 minutos. E aí a gente faz, está tudo traçado, a gente sai daqui e tem uma batida aqui na porta, lascou. Mas a gente tinha que sair por aqui, não dá mais para sair. E aí? Então, nós temos que estar constantemente repensando, porque o universo está mudando a todo instante. Então, outra coisa fundamental: considerar o trajeto não como um fardo. Às vezes a gente olha assim, né? Uma pessoa... Bom, vocês sabem que quando a gente conhece alguém na vida, a gente tem sempre uma classificação, né? Uma classificação de sexo, etário e social. Assim que a gente faz isso automaticamente. Quando eu conheço alguém, olha, mais velho, mais novo, socialmente sim, assado, e se é homem ou mulher. Nós fazemos isso. Não sou eu, não são vocês. Isso é a antropologia, a psicologia, os estudos dizem que nós fazemos essa classificação. E às vezes a gente olha para a pessoa e diz assim: poxa vida, eu queria tanto estar onde esse cara está, né? Às vezes eu acho que eu já estou muito velho, e o cara às vezes é mais novo do que eu, o cara está numa situação melhor. Como é que a gente fica? Porque a gente acha que a gente está atrasado. Sabe o que é que acontece? A gente nunca começa. Porque a gente muitas vezes não sabe qual foi o trajeto que o cara teve para poder estar onde ele está. Aí, como a gente muitas vezes a gente queria estar lá, mas a gente acha que a gente está atrasado, a gente nunca começa e aí a gente nunca chega. Tem jeito. Tem jeito. Então o trajeto é algo que é para ser prazeroso, a gente entender como etapas, né? Felicidade não é uma estação de chegada, é uma forma de caminhar. É isso que a gente tem que fazer na vida. E assim também com o nosso aprendizado. Sem querer, meu amigo Albert, usar mais e abusar da sua paciência, da paciência de todos, eu quero reiterar que para mim o grande desafio da gestão pública está em nós, em todos e em cada um de nós. E esse mineiro de Itabira, mas que teve ali a sua vida radicada no Rio de Janeiro, por isso que o Marcelo está junto ali com o Paulo, porque o Paulo agora está no Rio, e é o Marcelo lá de Minas. Caso Noni Andrade, vocês sabem, mineiro, e nascido em Itabira, mas teve sua vida, né, no Rio de Janeiro. E ele disse uma coisa, dentre várias outras, que eu acho espetacular: por mais esforço que eu tenha feito ao longo da minha vida, por mais esforço que eu tenha feito ao longo da minha vida, tenha sido esse esforço voluntário ou involuntário, eu nunca consegui, se não ser eu mesmo,
Carlos Condenado. Sejamos nós acima de tudo. Muito obrigado, pessoal. Bem, meus amigos, já chegou uma primeira pergunta. Contudo, eu pediria, se por acaso não tem mais microfone, porque da plateia mesmo alguém poderia engendrar uma pergunta para que você realmente respondesse. Tá certo? Doutor Eduardo, como realmente separar a gestão pública da ingerência política em detrimento da técnica pelo seu maior, que é o comum? Como realmente separar a gestão pelo comum? Bom, não sei se é sentimento, predicado, como é que a gente pode definir, mas tem um predicado, vamos dizer assim, que eu acredito que ele nega as leis de mercado, e é inacreditável, pelo menos que eu conheço, viu, Aldo? Ele é absolutamente de graça, não custa nada, mas é escasso, e muito escasso, principalmente naqueles ambientes ali que tem aqueles aspectos dificultadores do poder, que chama-se bom senso. Bom senso é o negócio mais barato do mundo, não custa nada, mas, meu Deus, como às vezes ele é escasso, é impressionante. A sociedade, entendo eu, ela quer ver os resultados. Então, a gestão pública, esse ambiente, ele tem que estar resguardado. Eu entendo que o político, que ele é o chefe ali, ou do executivo municipal, ou do executivo estadual, ou do executivo federal, ele tem que entender, sim, que ele foi eleito por provavelmente uma aliança, que ele tem que fazer e promover entendimentos políticos, que ele precisa sim ter parte dos aliados dos partidos que elegeram, que foram responsáveis por sua eleição na composição de governo. Eu acho isso razoável. Contudo, entretanto, todavia, existe um núcleo de gestão que desse ele não pode abrir mão. Pode abrir mão. Não pode abrir mão. Não dá para botar uma pessoa só porque foi candidato a alguma coisa, ou é político, sem ter nenhum perfil técnico ou um elevado nível de consciência, numa função que seja estratégica para a administração pública. Não dá para fazer isso. É irresponsabilidade e culpa do gestor maior. Então eu entendo que o importante primeiro passa pela visão do gestor maior, e acredito que passa por uma cobrança, uma fiscalização de todos nós enquanto cidadãos, porque cidadãos é o que nós somos, apenas por um determinado momento estamos aqui ou ali. Então é um processo de maturação, entendo eu, da nossa sociedade. Eu acredito que a gente está indo nesse rumo, lembrando sempre para vocês que muito mais importante do que o ritmo é o rumo. Porque às vezes a gente está caminhando num ritmo muito acelerado, mas está no rumo errado, não deu. Então é mais importante a gente estar na direção correta, mesmo que não seja na velocidade que nós gostaríamos, mas que nós estamos nos aproximando daquilo que a gente entende que efetivamente seja o ideal. Eu gostaria de avisar, e aqui eu vou perguntar ao Eduardo, que se a gente não der, se não vai haver tempo para dar respostas a todas as perguntas, o bom seria que ele vai nos dizer qual é o e-mail dele e vocês poderão fazê-lo pelo e-mail, certo, Eduardo? Porque aí
a gente realmente poderemos até, digamos assim, nós estamos tentando a nível de governo do Estado, dar um upgrade nessas páginas nossas, de cada secretaria na internet, e essas perguntas, aquelas mais interessantes, os senhores podem fazer para ele e manda para a gente lança na internet, na nossa página da secretaria, certo? Mas vamos a outra pergunta. Doutor Eduardo, apesar de ser difícil o nosso organizar vem dos exemplos de sucesso. Isso não seria uma ferramenta estratégica na busca do sucesso? É bem, apesar de ser difícil o nosso organizado como? Apesar de ser difícil, o modelo idealizado vem dos exemplos de sucesso. Isso não seria uma ferramenta estratégica na busca do sucesso? Assim, eu entendo que há uma cobrança muito grande, né, da sociedade, que na verdade é nossa individualmente. Porque a gente muitas vezes fala assim: existe uma certa consciência coletiva, existe a sociedade pensa assim. O pensamento da sociedade, essa tal consciência coletiva, ela é a soma das consciências individuais, né? Então, esses modelos idealizados, essa busca pelo sucesso, muitas vezes são situações que nós nos impomos, que a nossa família nos impõe, que os nossos pais às vezes nos impõem, que os nossos avós nos impuseram que os nossos pais vieram, que os nossos amigos nos cobram. Você tem que ser de sucesso, você não pode ser muito, passou tanto dos quilos, já reclama. É cheio de padrões. A sociedade atual ela é lotada de padrões que eu entendo que a gente não pode deixar se dominar por eles. Não dá pra gente viver, como eu falei aquele exemplo dos 7 dias da semana. Eu entendo que a gente deve buscar, eu não entendo, aqui não tem teu nome, mas eu entendo que a gente deve buscar a felicidade dentro de cada um de nós. Eu lhe juro por Deus, na minha família muitas vezes eu sou muito reclamado por isso. A minha mãe então, que é o seguinte: aniversário do primo X tem que ligar. Eu não ligo, eu só ligo se eu tiver vontade de ligar. Porque eu não faço por obrigação. Porque na hora que aquilo deixa de ser uma coisa prazerosa, para mim não faz sentido. Faz sentido. Então, a minha mensagem aqui para vocês é apenas no seguinte sentido: tudo que a gente faz, ela tem que ter um sentimento, uma vontade de fazer. Senão, para mim, ela perde o mérito. Então, eu prefiro não fazer. Da mesma maneira com relação a esses modelos idealizados. Não vamos nos deixar render a eles, né? Vamos procurar sermos felizes, não no sentido de conformismo, viu, pessoal? Estou falando aqui de conformismo, não. Eu estou falando só no intuito da gente valorizar o que a gente tem. Todo dia eu procuro agradecer a Deus, né? 3 coisas básicas. Primeiro, a saúde que eu e minha família tem, a harmonia que a gente vive e a situação financeira que a gente tem, que a gente poder ter uma vida digna. Obviamente que eu queria melhorar de vida, obviamente que eu quero melhorar de vida sempre, obviamente que eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos. Mas a que preço? O que é que eu vou ter que abrir mão para fazer isso? Vale a pena? É uma ponderação que nós temos que fazer a cada dia, nós com nós mesmos. Eu vou fazer essa pergunta e após ela eu faço uma pergunta do auditório. Doutor Eduardo, eu gostaria de saber se, na sua visão, uma pessoa que tem um discurso perfeito, mas no seu fazer não corresponde com ele, o que você me diz sobre isso? Inconsistência, né? É um absurdo de inconsistência, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não mais coaduna com o dia de hoje, com os dias de hoje. E as pessoas estão cada vez mais ligadas nisso aí. Não dá para você falar uma coisa para o seu filho e fazer outra. Não existe, na minha humilde opinião,
tá para existir uma maneira melhor, mais legítima, mais eficiente de você poder liderar pessoas, organizações ou qualquer coisa, se não pelo exemplo. Não dá para ser de outra maneira. Não dá para ser de outra maneira. Né? 1947 foi assassinado um cara, e aí tem a ver com o que você perguntou do modelo idealizado, e no funeral dele, milhões de pessoas, e aí tinha um repórter britânico que ele dizia o seguinte: esse cara viveu a vida dele inteira, não tem propriedades, não era bonito, nunca foi rico, nunca foi chefe de Estado, teve poder, nada disso, ou seja, totalmente o modelo oposto desse modelo que a gente tem, e no entanto deixa um legado de moral, um legado de exemplo, que para mim é a única maneira para a humanidade, como pouquíssimos deixaram. Foi Gandhi. Foi Gandhi. Mahatma Gandhi, originalmente Mohandas, né, que o nome dele era Mohandas Gandhi. Né? Então, é isso aí. Você lidera pelo exemplo. Falar e não fazer, não rola mais não. Não rola mesmo. Nem em casa, nem na sociedade, nem nas organizações, nem em canto nenhum. Bem, temos uma última pergunta, porque o tempo já está se excedendo. Ele vai, depois que responder, vai dizer para ele o e-mail dele. Quem não assinou aqui as perguntas, poderão fazê-las pelo e-mail dele. Pode fazer a pergunta. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Ronaldo Miranda, sou técnico em radiologia, lotado no Hospital Giseuda Trigueiro e atualmente estou coordenador do setor de radiologia do hospital. Também sou aluno do curso de gestão hospitalar da UFRN. E dentre as colocações que o senhor colocou, uma me chamou a atenção, como o tempo é curto, não dá para pontuar todas, é a questão da troca de placas, placa A, placa B, governo A, governo B. E é justamente este o tema da minha monografia. Por quê? Porque o impacto nas contas públicas que gera esses investimentos com marketing é exorbitante. Por exemplo, já hoje somos, tempo de ação e realização. Inclusive está ali a logomarca do governo do Estado atualizada, porque reconstruir e avançar já não é mais. Fomos governo de todos. Fomos mais trabalho, mais progresso. Então, gostaria que o senhor pontuasse essa questão do impacto nas contas públicas, onde esses investimentos, que são dinheiros nossos, do contribuinte, poderiam estar sendo revertidos para a saúde pública e para a compra de equipamentos, insumos, modernização dos hospitais, e registrar a minha indignação enquanto servidor público quando, chegando para o trabalho, percebi que a placa do Hospital Giseuda Trigueiro e das outras unidades havia sido trocada. E aquilo me gerou uma consternação. Foi a partir de então que eu resolvi adotar este tema, esta temática, o impacto nas contas públicas com o marketing que existe. Então estou fazendo uma pesquisa para implementar o trabalho. Então gostaria que o senhor colocasse, pontuasse essa questão desse impacto nas contas públicas proveniente do, eu classificaria, mau uso do dinheiro público com marketing excessivo. E espero eu que o Congresso, que a Assembleia, os nossos legislativos, o nosso poder legislativo, possa implantar leis para que ocorra, o exemplo da Paraíba, do estado da Paraíba, onde o brasão, que é a logomarca oficial de uma unidade federativa ou do município, é utilizado. Também aqui na nossa prefeitura do Natal atualmente, a atual gestão está utilizando o brasão do município. Então eu gostaria que o senhor se colocasse. Marcelo. Ronaldo Miranda. Ronaldo, não tinha aquela, acho que era do TIM, né?
aquela propaganda que dizia, né, imagem é tudo, seria nada, né? Não é do Tim? Acho que era, não é do Tim, né? Tem Sprite, né? O Tim era aquele cara, né? Vou nem dizer aquela propaganda do Tim, porque poucas pessoas, aquela que entrava o cara, né, com aquela coisa cheia de sede, né? Morrendo de sede, que é tipo isso. Bom, vocês acreditam que o cara que no ano passado era um dos caras mais ricos do mundo e o cara mais rico disparado do Brasil, né, perdeu 25 bilhões de dólares, quase 30 bilhões de dólares, 12 vezes? Tinha muito imagem. Muito baixo. Quero analisar nada, não é do mercado, eu estou só falando o seguinte. Eu entendo que a propaganda ela é legítima. Como eu entendo que a palavra-chave da vida é o equilíbrio, certo? Então eu entendo que o governo tem sim que falar o que ele fez. Existe um cara chamado Demócrito, que ele dizia o seguinte: a palavra é a sombra da ação. O que é que significa isso, pessoal? O que é que significa? A palavra é a sombra da ação. O que é que significa? A ação vem a priori. A palavra é a sombra da ação. Ou seja, beleza, vamos falar, vamos comunicar o que nós fizemos. Acho que é extremamente legítimo. Falar e comunicar o que nós não fizemos é ilegítimo. Não é correto, não é moral, não é ético. Além desse componente, existem algumas amarras. Eu particularmente entendo que existem 3 reformas no Brasil que são imprescindíveis para esse país poder relanchar. Tributária, porque hoje a iniciativa privada paga muito mais do que os serviços que ela tem. O cidadão paga muito mais do que o serviço e a qualidade que ele recebe. Então eu acho que uma reforma tributária é fundamental. Uma reforma previdenciária, porque a bomba da previdência é enorme para todos os estados, os municípios brasileiros e para a União. E uma reforma política. Sabe quando é que eu acho que a gente deveria? E eu vou começar a falar isso, Paulo, no ano do Rosário, para ver se a gente discute esses meses e a gente no Congresso, que vai ser na última semana de março, a gente consegue ter um momento maior em relação a isso. Eu acredito assim, que a gente deve, isso é o que eu quero começar agora a falar e ver se a gente consegue sensibilizar alguma coisa. Projetar para 2030 o que é que nós entendemos que é o ideal para o modelo brasileiro do ano 2030. Para que isso? Não, é 2030, 17 anos, muito tempo. Não, passa assim, ó, feito uma bala. É muito tempo nas nossas vidas, mas para o Estado brasileiro não é nada. Ok? Porque, meu caro Ronaldo, meus amigos, com aquele nível de consciência rasteiro, tá certo? Se a gente hoje for tentar fazer qualquer alteração estrutural e não conjuntural, que não resolve, qualquer alteração estrutural, a turma não vai deixar, porque vai afetar os nossos nichos ali, Parará, Parori. Pelo menos, vamos fazer o seguinte, vamos todos nós nos abstrairmos das nossas necessidades pessoais, da nossa mediocridade, de tudo isso que é ruimzinho, que é pequeno de agora, e vamos pensar para 2030. Ele tem 17 anos para poder se adequar, entendeu? Mas tem que fazer. Hoje, por exemplo, como é que o governo vai deixar de fazer publicidade se ele, no ano da eleição, ele fica limitado à média dos 3 anos anteriores, ou então ao ano anterior? Ele não pode. Você está entendendo? Então, quer dizer, é uma coisa confusa. O cara ele tem que gastar obrigatoriamente, porque senão no ano da eleição, e o ambiente é um ambiente político, ele não vai poder gastar. Então são coisas como essa que eu estou dizendo que precisa ter uma reforma nesse país, também política, tributária e previdenciária, entendo eu.
Não sei se de certo modo respondi, nem tenho a ousadia de responder, apenas queria fazer algumas ponderações acerca da sua pertinente pergunta. E-mail eduardo@ceplag, SE de secretaria, PLA de planejamento, G de gestão, mudo, eduardo@ceplag.ce.gov.br. Meus amigos, infelizmente, com uma palestra dessa brilhante, como o Eduardo nos proferiu, nós gostaríamos de continuar, né? Contudo, ainda temos que ouvir palestras também, tanto quanto brilhantes quanto o Eduardo, né? Eduardo? Nós queremos, Eduardo, só lhe agradecer, entendendo, pela dádiva de ter aceitado nosso convite. Nós não imaginávamos tanto, eu não sei se foi Nossa Senhora da Assunção, que é a padroeira de Fortaleza, morei muitos anos em Fortaleza, que nos proveu essa vinda de Eduardo, porque coincidiu exatamente no dia em que a cidade de Fortaleza comemora o dia de sua padroeira. Então, logicamente, eu não sei se nem no dia que a gente agendou essa vinda de Eduardo, se ele se lembrava que fosse o dia de Nossa Senhora da Assunção, né? Então, nós queremos que Nossa Senhora da Assunção nos bênção com essa inteligência maravilhosa, o êxito lá do seu trabalho, e que todos nós só temos a agradecer. Muito obrigado. Secretário Aldo vai passar às mãos do nosso palestrante uma lembrança do nosso Congresso, uma lembrança do nosso Estado. É uma árvore de sal. E a doutora Ione Salem vai passar às mãos do secretário Albert, ele que presidiu a mesa, a mesma lembrança do nosso Estado, do nosso Congresso. Essa árvore de sal, ela é confeccionada na minha cidade, em Mossoró, né? E segundo as crenças, você tendo a árvore de sal na sua casa, ela evita, né? Ela evita os maus agouros, as pragas, esse negócio todo, tá? Então seria bom que cada um de nós conseguíssemos uma árvore dessa natureza para levar consigo, né? Obrigado. E agora, dentro da nossa programação, teremos a Conferência Magna Desafios à Gestão da Saúde. Nós convidamos neste momento para presidir a mesa o administrador Sebastião Luiz Melo, presidente do Conselho Federal de Administração. O nosso conferencista, Marcelo Gouveia Teixeira, secretário municipal de saúde de Belo Horizonte. E como debatedor, o secretário de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, Luiz Roberto Fonseca. Senhoras e senhores, a partir deste momento, o administrador Sebastião Luiz Melo passa a coordenar os trabalhos desta conferência.
Bom, cumprimentando-os novamente, sem mais delongas, estamos um pouco atrasados, né? O pessoal está com fome, mas pela relevância do assunto, espero que todos prestigiem. Realmente é um assunto de alta relevância. Temos muito a esclarecer e perguntar ao nosso palestrante aqui. Mais ou menos aqui uma exposição de 1 hora, depois segue a prática aí das perguntas. Durante a palestra já, a conferência, poderiam, através de nossos recepcionistas, entregarem as perguntas que gostariam de fazer. E, ato sequente, vou passar a leitura do nosso conferencista, seu currículo, né? E temos aqui o nosso debatedor, a quem dou as boas-vindas. E realmente espero que sejamos muito felizes aí com as colocações, reflexões, porque é um assunto que aflige todo o povo brasileiro e não é diferente dessa plateia. O nosso secretário municipal de saúde de Belo Horizonte, ele é formado em administração, mestrado também em administração. Lecionou como professor universitário da UNA, Newton Bairro, da Pontifícia Universidade Católica e do FMG. Foi assessor e chefe de gabinete da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, foi diretor do Departamento de Projetos e Investimentos da Secretaria de Gestão e Investimento em Saúde do Ministério da Saúde. Até abril de 2006, ocupou o cargo de subsecretário de Inovação e Logística da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Foi diretor de gestão do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, e vice-presidente adjunto do CONAS para a região Sudeste. Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, de maio de 2006 a dezembro de 2006. Secretário adjunto de Saúde de janeiro de 2007 a agosto de 2007. E de setembro de 2007 a dezembro de 2008, dirigiu o Instituto Cultural Inhotim e presidiu o Conselho de Administração do Instituto. Em janeiro de 2009, assumiu a Secretaria de Saúde do município de Belo Horizonte. Bom, secretário, vamos passar a palavra à Vossa Excelência e para nos trazer aqui informações a respeito do desafio à gestão da saúde nesse país. Então, com a palavra, Vossa Excelência. Boa tarde. Vocês vão me forçar a pedir para levantar, fazer exercício laboral? Não, né? Boa tarde. Isso, gente. Com energia, alerta, espertos. Tudo bem que a gente vai fazer durante a palestra um teste da curva glicêmica, mas está valendo, né? Sempre é momento para fazer um check-up, não é isso? Bom, eu queria agradecer a organização do evento, em especial a Evelyn, querida Evelyn, pelo convite e o prazer de estar aqui com vocês. Eu queria agradecer também aqui, e só posso reputar a generosidade do secretário Alberto, a referência à minha pessoa, e vou procurar, nesse brevíssimo intervalo de 1 hora, é isso? Passar um pouco pelos desafios da saúde pública. Quando a Evelyn me ligou propondo o tema, eu me lembrei, já que a gente está citando aqui escritores mineiros, eu me lembrei de Riobaldo, personagem Riobaldo, Guimarães Rosa, que durante a sua saga Entre os Sertões e as Veredas, ele descobre que viver é perigoso. Então, assim, falar dos desafios da gestão de saúde pública é lembrar de Riobaldo, de que viver é perigoso, mas, e ele chega a contínuo dele chegar a essa conclusão, ele também vê que não tem outra opção que não ser dar o próximo passo, ter coragem, que é isso que a vida requer. Mas, enfim, eu procurando não ceder à tentação de falar aqui só de Belo Horizonte, né? Das coisas que a gente está fazendo lá desde 2009,
mas procurando julgar a luz para além da área iluminada do poste, né? Essa alegoria a gente sempre tem que exercitar, para enfrentarmos, e aí eu quero fazer uma reflexão com vocês em 3 planos, do mais estratégico, político, institucional, até dos desafios organizativos, para a gente, como eu disse, ir além da área que está iluminada, né? Procurar só onde a lâmpada, só onde o poste joga a sua luz, é um grave equívoco que às vezes a opinião pública é levada a incorrer, mas enquanto gestores públicos não podemos ficar no nível da impressão, não podemos nos dar ao luxo de nos posicionarmos e agirmos, né, no nível da percepção. E faço duas pequenas analogias aqui na saúde, antes de entrar propriamente dito nesses 3 planos, e isso não é próprio da saúde, tem algumas outras áreas de governo, mas marcadamente na saúde, onde nós estamos lidando com a vida, com o bem-estar do outro, não há avanço ou conquista coletiva que resista a um drama individual. Se for falar dos desafios da gestão de saúde, esse é uma questão, é uma premissa de saída. Podemos ter reduzido a mortalidade, falando dos índices de Belo Horizonte, podemos ter reduzido a mortalidade infantil no espaço de um pouco mais de 20 anos, de 35 óbitos por 1.000 nascidos vivos para 10,4, que é o índice do ano passado, mas se esse óbito acontece na nossa família, nós estamos falando de algo que é absoluto. Então, não basta a conquista coletiva, o avanço coletivo, né? E o caso individual tem nome, tem endereço, e fatalmente vai estar no Jornal das 8 ou vai estar na manchete do dia seguinte. Então, esse é um componente intrínseco do fazer a gestão da política de saúde. De modo que sempre teremos feito muito e muito teremos que fazer. Mas, enfim, eu queria, nesse primeiro plano que eu proponho a vocês, para reflexão, o país vive desde 88 uma grave contradição político-institucional. O modelo que emerge de 88, acho que todos aqui vão saber de cor, né, inscreve na Constituição, né, um novo pacto de cidadania, alarga o conceito de cidadania, inscrevendo um direito de natureza social, terceira geração, como o direito ao acesso de caráter universal e integral à saúde. Então passa a ser um atributo de cidadania. Se sou brasileiro, tenho direito a um caráter universal e integral aos serviços de saúde. Nasce o Sistema Único de Saúde, a partir de então, numa aposta estratégica da sociedade brasileira, generosa, sob o signo da solidariedade, um Sistema Único de Saúde, em contraposição a um modelo anterior, aonde o acesso à saúde, alguns poucos aqui vão lembrar, dependia da carteira, da inserção no mercado formal de trabalho, da carteira assinada. Então, no modelo pré-88, nós tínhamos o direito à saúde somente para aquelas pessoas que eram seguradas e que tinham a carteira de trabalho assinada. De um ano para o outro, nós incorporamos algumas dezenas de milhões de pessoas para o serviço, como beneficiários do serviço público de saúde. E a Constituição teve a preocupação, nas disposições transitórias, de definir que 30% do orçamento de Seguridade Social, esse aí poucos vão lembrar, né?
ainda tínhamos orçamento de Seguridade Social, não temos mais, para financiamento da política de saúde. Informação, nem em 89, nem em nenhum outro ano, até o ano presente, corrente, conseguimos destinar, o Estado brasileiro conseguiu destinar aqueles 30% de referência de 87 para o financiamento da saúde pública. Como explicar essa contradição entre uma decisão legítima, soberana, generosa, solidária, de termos um sistema único de saúde e não termos a alocação de recursos necessários, suficientes, para transformar em realidade aquele desígnio constitucional. No Congresso, só em 99, foi aprovada a Emenda Constitucional 29, definindo patamares mínimos de financiamento para a saúde. Foi promulgada no ano de 2000, e a Emenda Constitucional diz que estados deveriam alocar no mínimo 12% da receita corrente líquida, os municípios 15%, e a União ficaria indexada ao PIB, à evolução do PIB. 88 para 2000. Estamos falando de 12 longos anos de diferença entre princípio constitucional e alocação de recursos mínimos, não como teto, para o financiamento da saúde. Mas precisava regulamentar a emenda. Quando foi aprovada a regulamentação da emenda? Dezembro de 2011. Então, olha só, olha a contradição político-institucional que a nossa sociedade está vivendo na algo que foi inscrito, o povo brasileiro, por meio do Congresso, por meio da Assembleia Constituinte, definiu uma prioridade clara, que é a saúde pública. Ok, tudo bem, 12 anos para definir os patamares mínimos, e depois mais 11 anos, então estamos falando de 23 anos depois da Constituição, termos a definição mais clara do que era o compromisso do Estado na alocação dos recursos para transformar em realidade o texto da Constituição. Sem recursos constantes, pré-definidos, estáveis, você não elabora de modo sustentável e alicerça no sistema nacional, no sistema único. E lá, quando aprovou a lei complementar em dezembro de 2011, a Câmara aprovou, mudando também definindo para a União, não a indexação ao PIB, mas também definindo o patamar relativo à sua receita corrente líquida, que eram os 10%. E quando vai ao Senado, o Senado não aprova esse texto. Tem um pouco mais de 10 dias, foi entregue ao Congresso Nacional o projeto de lei de iniciativa popular, com mais de 1,5 milhão de assinaturas, propondo inscrever aquilo que o Senado não aprovou, ser inscrito no corpo legal brasileiro, que é definir a responsabilidade da União, com os 10%. Relativo ao ano de 2013, seriam 40 bilhões de reais a mais para o financiamento da saúde pública no país. Discutir a eficiência, discutir a urgência na porta do hospital, a unidade de pronto atendimento, sem discutirmos qual é o pacto de financiamento do Estado brasileiro para com essa política, é a gente procurar a chave só debaixo do poste que tem a luz
e não a gente vê a natureza do problema. Então, um desafio claro, concreto, para o país é o fechamento deste pacto iniciado lá em 88, mas que está inconcluso pelo financiamento da política pública de saúde. E aí, e tem mais de uma década que a gente está preso nesse debate, mas secretário, mas Marcelo, não é... Tudo bem, e gestão? E aí nós estamos presos num debate há mais de uma década que precisa de mais recursos, precisa de mais gestão. É alocação adicional de recursos ou é melhor alocação dos recursos disponíveis? Vou dizer a vocês com muita serenidade, esse debate, com respeito aos números, com respeito às evidências e com honestidade intelectual, é um falso debate. Precisamos de recursos adicionais? Basta comparar valores alocados entre saúde suplementar e saúde pública. Basta alocar valores, considerando paridade de poder de compra, entre gastos no Brasil com gastos na América Latina. Não estou nem comparando com países da OCDE, para a gente ver que o recurso destinado à saúde é insuficiente, dado o mandato e o escopo de cobertura designado pela Constituição. Mas, por outro lado, também é forçoso reconhecer que sim, há espaços de melhoria na gestão da política de saúde. Então, e aí eu não quero entrar neste momento nessa discussão dessas razões, mas o que me interessa e que eu queria provocar vocês deste dilema que tem paralisado as decisões relativas à política de saúde é a persistência deste impasse. Como que a sociedade brasileira conseguiu, e não são só os protestos do último mês, mas se nós pegarmos as 4, 5 últimas eleições, seja presidenciais, seja locais, nós vamos ver que o tema saúde, se não for o primeiro, é o segundo. Ou em qualquer cidade no Brasil, em qualquer estado. E essa é a pergunta que fica: como que a sociedade brasileira, como que o Estado brasileiro conseguiu, após 25 anos, postergar ou se paralisar diante dessa questão que afeta a nossa, literalmente, vida? E aí é preciso explicitar, e aí sim jogar luz em algo que muito pouco debatido, mas que eu acho que é um dos desafios da década. Ao mesmo tempo, na década de 80, em que o movimento da reforma sanitária se fortalecia por meio das conferências nacionais, e que culminou na Constituição com a criação do SUS, acontecia um outro fenômeno muito importante na sociedade brasileira, na organização da saúde, que os dados do IBGE divulgados no final do ano revelam com muita clareza. O país destina para a saúde, independente de público ou privado, gasto destinado do PIB, da riqueza gerada no país, 9% do PIB é destinado para ações e serviços de saúde. Esse é um indicador compatível com o Reino Unido, com o Canadá, com países que têm, inclusive, inspirado a reforma sanitária brasileira para o ponto de vista do desempenho global. Entretanto, dos 9% destinados ao PIB no país, nós temos que o gasto público é 4,1%.
E o gasto privado, 4,9%. Depois de 25 anos da gente inscrever na Constituição, temos um sistema único, público, o gasto de toda a riqueza gerada no país para financiar a política pública é menor do que o gasto destinado pelas famílias, pelas empresas, via saúde suplementar. Ao invés de vivermos sob o signo de um sistema único, este dado do IBGE revela muito claramente que vivemos, na realidade, um sistema dual. Que a saúde suplementar, que leva esse nome na lei, não é suplementar, ela é substitutiva. Então, a verdadeira contradição político-institucional temos, na melhor tradição formalista, do formalismo, temos professada um objetivo estratégico de um sistema único, mas com uma prática construída por meio de um sistema dual, que tem redundâncias, que compete por recursos, e eu não estou falando só de recursos, compete por profissionais, compete por tempo, pelos equipamentos, e não me parece que o país possa se dar ao luxo de ter redundância de sistemas algo que é estratégico como é a saúde. Como que a saúde suplementar, o que explica, quando a gente olha a saúde suplementar, os planos privados de saúde, quase um pouco menos de 90% dos planos são planos coletivos. Como que os planos coletivos são elaborados? A partir, e por isso que eu estava voltando aos anos 80, simultaneamente à reorganização, com a proposta da reforma sanitária, nós tínhamos, e a partir do núcleo dinâmico do movimento sindical brasileiro, a partir do ABC paulista, nós temos a incorporação progressiva, ano a ano, nas pautas sindicais, nos acordos coletivos, como pauta prioritária, a inclusão do benefício plano de saúde, colocado pelos sindicatos para as empresas em favor dos trabalhadores. Vejam bem, nós temos um pacto social rompido. Se o movimento dos trabalhadores nesse país, por meio das centrais sindicais, defendem não a saúde pública, mas defendem nos acordos coletivos firmados anualmente saúde suplementar, temos um pacto social rompido. E qual o motor, o alicerce dessa expansão dos planos coletivos de saúde? Ele está, nos acordos coletivos firmados pelas centrais, renúncia fiscal. Então, portanto, com a alocação de recursos públicos, tendo a rede pública como seguradora, vou usar essa aspas na função seguradora, porque na hora que dá o procedimento de urgência, vai para a porta do pronto-socorro público. Na hora que é um renal crônico, tem que fazer hemodiálise, é via sistema único. Na hora do transplante, é no sistema único. Na hora da oncologia, é no sistema único. Então você tem um duplo e com um mecanismo de ressarcimento previsto na lei, mas não implementado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, aonde? Então, volto a dizer, uma expansão do sistema paralelo, competitivo, substitutivo, alicerçado em acordos coletivos, renúncia fiscal, seleção adversa do custo, do risco, transferindo para o poder público
os procedimentos de menor custo. E no modelo de atenção à saúde, para quem é profissional de saúde, isso é bem visível, no modelo de atenção à saúde, aonde o acesso